Boa tarde. Prefeito eleito, boa tarde. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, Everton. Boa tarde, Aldemar. Boa tarde a todos que acompanham a Tribuna do Norte. Uma satisfação enorme estar aqui. Eu queria começar com o senhor perguntando o seguinte: que avaliação o senhor faz da campanha eleitoral em Mossoró? É uma campanha histórica, até pela quantidade de candidatos que disputaram as eleições, né? Deve ter sido a campanha de Mossoró, ao longo da história, que mais tiveram candidatos disputando as eleições e, pelo menos, a campanha com mais candidaturas que tinham alguma robustez. Tá me escutando? Tô, sim, pode falar. Campanhas que tinham alguma robustez, pelo menos no início, né? Então, de 4 campanhas que tinham uma maior robustez. Então, uma campanha histórica, por esse ponto, uma campanha histórica porque ela pela primeira vez na história, nós tivemos um filho de agricultor, com chances reais de vencer as eleições, alguém que tem a origem simples, a origem humilde, e disputando contra a atual prefeita da cidade de Mossoró, com 4 mandatos de prefeito, governadora, senadora. Então, eu digo que a nossa eleição, do ponto de vista histórico, ela representa, de fato, a chegada do povo dentro da prefeitura de Mossoró. Pela primeira vez na história, o povo está disputando as eleições contra a oligarquia e vence as eleições. Então, ela é uma campanha histórica, uma campanha simbólica, e, acima de tudo, a forma que nós realizamos a campanha. Uma campanha simples, uma campanha muito pé no chão, como foi mostrado e apresentado nas redes sociais, inclusive pela própria imprensa. Uma campanha que deve ter sido a campanha vitoriosa mais barata da história da cidade de Mossoró. Uma campanha feita basicamente com apoio da própria população, de forma espontânea, de graça, que abraçou a campanha. Né? Então, nós tivemos uma campanha que, do ponto de vista de várias frentes, ela foi uma campanha diferenciada, uma campanha histórica, uma campanha realmente diferente. Prefeito, como o senhor disse, né, salientou, essa campanha teve essa característica, né? A prefeita iniciou a campanha que se apontava a um favoritismo, né? E o senhor conseguiu, no decorrer da campanha, foi passando na frente. Agora, em vários momentos, se a gente observar, né, aqui mesmo no Estado, quando um candidato de oposição assumiu uma administração, houve uma expectativa criada muito grande com relação à administração. Como é que o senhor pretende fazer para atender essa expectativa e não decepcionar os seus eleitores? Olha, nós temos pilares para essa gestão. O primeiro pilar é uma equipe capacitada, uma equipe técnica. Nós não estamos escolhendo secretários baseado no nível de afinidade, de amizade, de compadrinho, ou apenas de quem está indicando. O perfil da equipe técnica, da equipe que nós estamos escolhendo, uma equipe técnica, uma equipe qualificada, uma gestão que será transparente, uma gestão que buscará a eficiência, a modernidade, uma gestão tecnológica. Então, nós temos os pilares para uma gestão ser bem-sucedida e, consequentemente, ela atender às expectativas da população. Quem votou em mim, votou para combater a forma ultrapassada, mesquinha e de compadrinhos que tem o atual modelo de gestão da Prefeitura de Mossoró. Não só nessa gestão, mas de muitas outras gestões ao longo da história. Então, a nossa campanha, ela foi uma campanha vitoriosa, mesmo nas condições que nós se encontrávamos, com uma infinidade menor de recursos do que a outra campanha que estava do outro lado, né? Uma estrutura mínima, uma estrutura muito mínima comparada a outras estruturas, e a quantidade de apoios que nós tínhamos. Por exemplo, eu comecei a campanha com apenas um vereador apoiando dos 21 vereadores da Câmara Municipal, né? Uma quantidade menor de vereadores, de candidatos a vereadores apoiando do que outras duas candidaturas.
Então, prova que é possível sim vencer as eleições de forma muito livre, como nós entramos, e agora nós temos esses pilares para fazer essa gestão, que acredito que vai ser uma gestão que vai orgulhar muito a população do nosso estado, e esse é o nosso compromisso. Prefeito, a gente tem acompanhado a avaliação dessa eleição no Brasil inteiro e, em geral, o perfil dessa eleição é o seguinte: a população optou por eleger pessoas que já estavam na prefeitura e que demonstraram um bom desempenho durante a pandemia. Um dos exemplos citados é o caso aqui do prefeito de Natal. No seu caso, foi o contrário. Ao que o senhor acredita sua eleição, como um novo nome à Prefeitura de Mossoró, sobre a candidata que era prefeita e estava tentando a reeleição? Qual é o seu diferencial? O que foi o diferencial que gerou sua vitória? Olha, primeiramente dizer que nós acreditávamos muito na eleição. Eu sempre acreditei que ia vencer as eleições, certo? E é importante pontuar também que, do outro lado, nós tínhamos avaliações, tanto da mídia, avaliações da própria população, da classe política, de analistas e da própria população como um todo, que davam como uma campanha resolvida, uma campanha bate-chapa que já teria um resultado fácil de se prever, né? Mas nós sempre acreditamos na vitória. Isso é muito claro, até pela forma que nós iniciamos a campanha, com muito vigor, com muita vontade. Então, eu acredito que há o sentimento de mudança que existia na população de Mossoró, que não aguenta mais viver sob a administração da oligarquia tradicional da cidade, que administra a cidade há mais de 70 anos. Então, eu acredito que esse sentimento de mudança fez com que a população elegesse um filho da terra que tem a origem, assim como a grande maioria do nosso povo, que é uma origem simples, uma origem humilde, criado numa casa de taipa, na zona rural de Mossoró, e que conheceu as dificuldades de todas que nós enfrentamos no dia a dia, de habitação, de saúde, de infraestrutura. Então, a minha história de vida, ela é muito parecida com a grande maioria do povo da cidade de Mossoró. Então, nós tínhamos uma população com sentimento de mudança e gostaria de eleger um prefeito filho da terra com as características do povo. Então, por isso que a nossa chegada na prefeitura é sim a chegada do povo, diretamente do povo de Mossoró, do povo mais simples, do povo mais humilde, que não tinha oportunidades e, na grande maioria das vezes, era muito perseguido. Teve um episódio na campanha que o senhor acha que foi marcante, que o senhor percebeu que naquele momento em diante a campanha teria um novo ritmo? Olha, Conta um debate, né, que o senhor... O primeiro debate, ele é importante pontuar. O primeiro debate, havia uma expectativa muito grande em torno da participação dos candidatos, porque se falava bastante que eu era despreparado, que eu não tinha um preparo, não tinha experiência. E ficou muito claro no debate que o candidato mais preparado foi eu, e o candidato mais equilibrado foi eu. Em nenhum momento eu agredi nenhum candidato, em nenhum momento eu faltei com respeito a nenhum candidato. Em todos os momentos eu busquei apresentar propostas, ideias, falei muito do meu plano de governo e, ao contrário disso, outros candidatos se mostraram totalmente sem equilíbrio, sem argumentos, sem propostas, inclusive ao ponto de falar da minha origem, né? Falar contra a minha origem, que é, sim, uma origem simples, uma origem humilde, uma origem pobre. Então, eu acredito que o primeiro debate foi muito claro para a população ver como é que, de fato, o povo mais simples, mais humilde moçorense, ele é visto por esses grupos políticos. E é visto como apenas aquele povo que é necessário em tempo de eleição, a cada 4 anos. Então, ficou muito claro para a população a forma que o atual sistema político vê a população. Então, foi naquele debate onde nós mostramos que, de fato, estava preparado para representar nossa cidade, para ser prefeito de Mossoró, com muito equilíbrio para as ações e dificuldades que vêm no dia a dia, que são inerentes a uma gestão, e com conteúdo técnico, até porque a minha formação profissional, como engenheiro civil, com mestrado, servidor público concursado há mais de 8 anos,
E a experiência minha na Assembleia Legislativa, como deputado estadual, nos proporciona ter essas experiências. Passada a eleição, o senhor eleito agora, que avaliação o senhor faz do episódio que até foi citado ainda por Paulo Ademar, o senhor ter sido chamado de pobrezinho? Como é que o senhor agora vê isso? É o preconceito da oligarquia, né? A oligarquia, ela é preconceituosa e não se aceitava que disputasse as eleições com chance de vitória. E naquele debate, eu já tinha chance de vitória, a gente já tinha ali um empate técnico. Então, não se aceitava que eu, com a minha origem de vida, sem nenhum padrinho político, sem nenhuma estrutura partidária forte, sem nenhuma estrutura política, sem nenhuma estrutura financeira por trás, pudesse estar naquele momento disputando as eleições contra o atual sistema, contra a oligarquia. Então, eu acredito que naquele momento ali falou mais alto o preconceito, falou mais alto a descrença no nosso povo, e até a falta de respeito mesmo que teve comigo. Então, acho que foi, infelizmente, naquele momento ali, isso veio à tona, mas a população pôde fazer a avaliação, pôde ver, de fato, que aquele tempo que foi usado contra mim, não só me atingia grande parte da população moçoroense. O senhor já teve a oportunidade de ter acesso a um levantamento de como é que está a situação da prefeitura, qual a situação das contas, qual a situação de equilíbrio financeiro, enfim, a situação que se encontra na prefeitura de Mossoró? Olha, o que se fala bastante é de atraso de servidores terceirizados, os repasses para a Previdência Municipal não estão sendo realizados, estão até interrompidos, obras paralisadas, recursos de obras que acabaram voltando para os ministérios. Então, o que se tem hoje de informações são informações dando como uma cidade que passa por sérias dificuldades, até pelo fato de ser uma gestão muito, muito ruim. Uma gestão que não atende aos interesses da população, e a própria população avaliou isso. Quando um prefeito vai para a reeleição, a população avalia o serviço da gestão. E a gestão foi avaliada, e o povo falou de forma muito clara. Mas nós vamos aguardar o relatório da equipe de transição, e nesse relatório, com certeza, nós teremos as informações técnicas e os dados necessários para se fazer um levantamento um diagnóstico mais profundo. Quando é que deve começar a transição aí? Tem uma data já marcada para a primeira reunião, não? Amanhã eu devo divulgar a equipe completa de transição. Ok. A gente sabe que Mossoró... Pode ir, Ademar, eu faço a próxima. Tá. A gente sabe que Mossoró, durante muitos anos, se beneficiou da exploração de petróleo, tem a sede da Petrobras e tudo, os ativos e tudo isso. Tanto que foi um tempo que Mossoró cresceu muito. Nós, hoje em dia, temos um cenário completamente diferente daquela época no Estado. E isso afeta Mossoró também, inclusive com a venda dos ativos da Petrobras que vem ocorrendo. Qual é o seu plano, qual é a sua prioridade para fazer com que Mossoró ela continue se desenvolvendo sem depender dessa questão? Claro, vai depender ainda, mas assim, quais são os planos que o senhor tem para que a economia de Mossoró ela continue forte, sem ter a presença da Petrobras efetivamente? Olha, de fato, a presença da Petrobras já foi, inclusive, matéria anunciado, e já é uma determinação, um fato, mas as empresas terceirizadas vão vir se instalar na cidade de Mossoró, as empresas privadas, para realizar a exploração. Então, a cidade em si, que é um campo petrolífero terrestre, continuará tendo a sua exploração de petróleo e, consequentemente, empregando a população. E nós vamos buscar, com a prefeitura, favorecer para que seja melhor operacionalizado e que tenhamos as melhores condições possíveis para que essas empresas venham, se instalem e gerem empregos. Agora nós vamos trabalhar a industrialização da cidade de Mossoró. Eu apresentei um programa, nosso plano de governo, que é o programa Industrializa. Nós temos ações que são necessárias, por exemplo, a estruturação do distrito industrial, que hoje é um distrito que não conta, na sua grande parte, com iluminação, com água encanada, gás encanado, com energia, pavimentação. Então, nós vamos estruturar o distrito industrial, vamos fazer uma capacitação de mão de obra, com parceria com o Instituto Federal, com as universidades,
E vamos também criar uma política de incentivo fiscal e vamos buscar as empresas, principalmente sul, sudeste, do nosso país, para que as empresas venham se instalar na cidade de Mossoró e gerar emprego. Mossoró é uma cidade que tem todas as condições de ser uma cidade industrial. Então, cada empresa que vem para a cidade de Mossoró terá essas oportunidades que eu, enquanto prefeito, estarei fomentando. Com relação a esse problema da saída dos ativos da Petrobras, prefeito, o governo tem usado uma estratégia de tentar insistir com a Petrobras para ela recuar ou desistir dessa decisão. O senhor acha que devia ser adotado um movimento diferente de tentar atrair as empresas que possam vir com essa venda dos ativos, no lugar de insistir com a permanência da Petrobras? Como é que o senhor vê essa discussão? Olha, é importante pontuar que boa parte da classe política, principalmente a classe política moçoroense, foi omissa ao longo dos anos. E importante também pontuar que a Petrobras, no seu auge aqui na cidade de Mossoró, deixou uma grande quantidade de royalties e que esses recursos não foram bem aproveitados na cidade para se gerar, para investir, para investimento em infraestrutura e até mesmo para que favorecesse uma nova cadeia de produção, outras cadeias de produção e um dinamismo maior na economia. Então, nesse momento, nós temos um fato. E eu acredito que nós temos que trabalhar, sim, fazer com que o ambiente da cidade de Mossoró seja um ambiente muito favorável para que essas empresas venham, se instalem, explorem o petróleo, produzam petróleo e gerem emprego. A nossa preocupação será com a geração de emprego. Então, se as empresas estão vindo para gerar emprego, nós vamos criar todas as condições necessárias para isso. O senhor na Assembleia teve um posicionamento mais de oposição com relação ao governo do Estado. Como é que o senhor pretende estabelecer diálogo com o governo do Estado? Como é que vai se dar essa relação do novo prefeito de Mossoró com o governo estadual? O melhor relacionamento possível. Nós temos na Assembleia Legislativa muitos serviços prestados ao governo do Estado. Por diversas vezes, eu, na condição de líder de bancada no Colegiado de Líderes, agilizei projetos para o governo do Estado. Na Comissão de Constituição e Justiça, relatei projetos favoráveis, inclusive em votações apertadas, onde eu me coloquei até mesmo ao lado de defesa de projetos do governo. Então, a minha história de vida, ela é baseada de votar e lutar pelo que é importante para o povo. Então, nós vamos fazer essa interlocução com o governo. Acredito que sem nenhum problema. Espero muito que a governadora não tenha nenhum, e eu acredito muito também, que ela tem espírito público para as demandas que são da cidade de Mossoró, que estejam à disposição do governo. Claro que o governo, acredita que o governo irá favorecer. E, ao mesmo tempo, nós vamos buscar também o governo federal, os ministros do nosso estado, a bancada federal, para buscarmos recursos, convênios, parceria para a cidade de Mossoró. Mossoró tem uma receita de 73% dos recursos vindo de fora, vindo de recursos externos, a arrecadação própria ela baixa. Então, mais do que nunca, o prefeito deve buscar tanto o governo do estado e principalmente o governo federal, que tem a maior parcela desses recursos disponíveis para a cidade de Mossoró. O senhor tem alguma obra que o senhor, já como candidato e agora como prefeito eleito, pensou para Mossoró que o senhor pretende deixar como marca da sua gestão, algo que seja um sonho, digamos assim, de administração? Olha, a cidade de Mossoró, ela tem um atendimento de saúde muito precário, né? Talvez seja uma das cidades de porte médio no Nordeste, talvez que tenha uma das saúdes mais deficitárias. E uma região da cidade, a região grande, a região do Grande Alto de São Manuel, é uma região que necessita de um centro de especialidades, um centro de diagnóstico e especialidades, ou seja, eu estou falando do atendimento com especialistas, de exames. Então, nós vamos buscar criar esse centro de especialidades, favorecendo a saúde na nossa população e reestruturando um outro centro que já existe hoje, mas de forma bastante precária. Há um compromisso nosso direto de trabalhar essas obras de
de engenharia na cidade de Mossoró, especialmente aquelas que têm um impacto muito grande, que são, por exemplo, relacionadas à saúde. Prefeito, essa discussão de enfrentamento da pandemia é uma discussão presente ainda, né? Agora mesmo aqui no estado, em alguns, pelo menos aqui em Natal, há um aumento no número de casos novamente. Eu acho que alguns municípios aí do Alto Oeste, eu não sei se Mossoró precisamente, mas alguns municípios do Alto Oeste têm números preocupantes recentes. Como é que o senhor pretende conduzir esse enfrentamento à pandemia, que é uma preocupação acentuada ainda da população? Olha, nós temos que agir com responsabilidade, mas sem alarmismo, né? Nós temos a condição de chamar a população para cumprir as regras de hábitos de higiene, de proteção. Esse será o nosso compromisso. E realizar a testagem em massa da população. E, porventura, isolar aqueles que venham apresentar a confirmação do vírus. Então, é possível se fazer isso se tiver política municipal voltada para esse enfrentamento. Eu acredito muito em planejamento, isso é em diferentes áreas. Diferentes áreas, o planejamento é fundamental. Então, se nós temos uma política de higienização, de proteção com o uso de máscaras, uma política de testagem em massa da população, de barreiras sanitárias, e com o isolamento daqueles que, porventura, venham a ser acometidos da doença, nós teremos a condição de vencer o enfrentamento à Covid. O senhor pretende se licenciar do mandato de deputado já agora ou até a posse de prefeito? Não, é possível, nós estamos trabalhando, nós temos um gabinete aqui na cidade de Mossoró, deputado estadual, certo? E esse gabinete, boa parte da minha equipe trabalha nesse gabinete, me oportuniza continuar trabalhando na Assembleia Legislativa, até porque as sessões estão sendo virtuais, então a gente vai continuar até o último dia desse ano, trabalhando também na Assembleia Legislativa com o mandato de deputado estadual. E aí a discussão sobre a formação da equipe, prefeito? Eu sei que o senhor vai anunciar ainda amanhã de transição, né? Mas e o secretariado já tem algo em evolução nesse sentido? Definição de nomes, ou pelo menos de postos-chave? Estamos conversando hoje com muitos nomes, né? Recebendo várias informações, vários dados, recebendo já projetos, ideias desses possíveis indicados, né? E a ideia, como eu falei, nós temos um perfil. O perfil é um secretariado técnico, comprometido, com espírito público, com muita vontade de trabalhar, até porque eu tenho um ritmo de trabalho muito acelerado. E o meu ritmo de trabalho, é importante dizer que foi apresentado durante a campanha e foi o ritmo que a população entendeu que venceria as eleições. Então, esse ritmo de trabalho, com certeza, o secretariado deverá também ter um nível nesse sentido. Eu tenho duas últimas perguntas para o senhor. A primeira é o seguinte: o senhor almeja ser governador um dia? Olha, eu quero dizer o seguinte: o meu foco é a prefeitura de Mossoró. Eu quero ser prefeito de Mossoró e fazer uma grande gestão para orgulhar o nosso povo. É o nosso foco nesse momento. E outras questões políticas nós deixamos para outros momentos. O meu foco nesse momento é fazer uma grande gestão, uns 4 anos de uma grande gestão na cidade de Mossoró, que o povo se sinta orgulhoso do prefeito que elegeu de forma histórica, né, que os serviços possam funcionar, que a população seja bem atendida, e que eu, como moçoroense que sou, filho dessa terra, aqui nascido, aqui criado, aqui tive as primeiras oportunidades na vida, com emprego, de família. Então, eu sou apaixonado por essa terra. Tá? É nessa terra aqui que nós vamos, com certeza, construir e continuar construindo uma grande história de muito trabalho pelo nosso povo. A minha última pergunta é o seguinte: eu percebi que o senhor tossiu durante a entrevista. O senhor já fez o exame Covid ou está sob suspeita? Não, é uma tosse alérgica, já que
tem durado aí já há algum tempo já. A campanha, né? Eu tenho, na verdade, é mais uma alergia mesmo, já diagnosticada já de bastante tempo já. Eu queria fazer mais uma perguntinha política, prefeito. Eu Sim. sei que o senhor, claro, saindo da campanha, preocupado já, né, já não, preocupado em tempo de transição, com a administração e tal. Mas eu queria fazer uma pergunta, como é que o senhor viu essa eleição, como é que ficou o posicionamento das forças políticas do Estado? E numa perspectiva de futuro, como é que fica o Solidariedade numa possíveis aliança visando 2022? Eu sei que, claro, é cedo para falar sobre 2022 de forma definitiva, mas os partidos vão sempre se posicionando, saíram de uma eleição, alguns, né, por exemplo, Solidariedade elegeu o prefeito da segunda maior cidade do estado. Enfim, como é que o senhor viu o posicionamento das forças políticas observando o resultado das eleições de domingo? Olha, Aldemar, eu confesso que eu ainda não tive o tempo de ver, na verdade, pelo menos nem sequer das principais cidades do estado eu tive ainda o tempo de saber quem são os prefeitos. Eu estou até com algumas curiosidades, mas é tão corrido esse período que nós tivemos de domingo para cá, que nós não tivemos a condição de ver, por exemplo, nas maiores cidades, como é que quais grupos venceram, quais candidatos venceram, mas de toda forma há uma preocupação muito clara, muito direta da minha parte de trabalhar nesse período de transição, assumir o mandato em janeiro, fazer uma grande gestão, um grande trabalho, e o foco nesse momento não é mais a parte política, é muito a gestão em si. Eu tenho uma responsabilidade muito grande com o povo da minha cidade de fazer uma grande gestão. Então, eu não tenho como colocar as questões políticas acima, e aí as questões também partidárias, acima da gestão. O meu foco é muito a gestão. Mas acredito que no tempo oportuno, eu não tive a oportunidade ainda de sentar com outros nomes do nosso partido a nível estadual para conversar, mas no momento oportuno nós vamos fazer as devidas avaliações, né, relacionadas a O senhor vê outras. nomes despontando, assim, com possíveis lideranças que possam disputar os mandatos governo e Senado, que vão estar em disputa de 2022. Tem dois ministros, né, no governo federal. Solidariedade, tradicionalmente, Solidariedade tem apresentado um candidato majoritário ao governo, né? Não tem feito aliança. Só acho que essa política vai continuar, ou é possível fazer uma aliança com o nome de outro partido? Olha, de uma coisa é certa, o candidato ao Senado não serei eu, né? Até porque eu não tenho idade. Eu não tenho idade ainda para ser candidato. A E, Senado, né? e só terei idade daqui a muito tempo, né? Mas de uma coisa certa, sempre é possível se trabalhar com posições. Eu acredito que o mais importante não é só a questão do partido, mas sim as intenções que há por trás de cada projeto. O Estado do Rio Grande do Norte, e aqui é uma avaliação muito pessoal, necessita necessita que a classe política do Estado, e aí deixemos um pouco a política e o partidarismo de lado, o nosso Estado está precisando de um projeto maior. Né? Vai Infelizmente, avaliar nós a atual temos... bancada federal, por exemplo, a atual bancada federal, desempenho da atual bancada federal, nesse aspecto aí de luta pelo Estado e de representação mesmo em geral. Olha, Aldemar, eu tenho visto que a bancada federal tem cumprido com seu papel, tem algumas peculiaridades, né? Eu vejo que há, mesmo, nós temos uma bancada federal meio que dividida, né? Uma parte ligada ao governo, outra parte oposição ao governo federal. Então, nós temos uma bancada federal dividida. Eu acredito que nós teremos que discutir um projeto de Estado. Eu acho que hoje, eu inclusive me proponho a fazer essa discussão a partir de Mossoró, região oeste, e outras lideranças a nível estadual, juntamente com a bancada federal, com o governo do Estado, com os nossos ministros. Eu acho que o Estado do Rio Grande do Norte passa por um grande momento. O Estado do Rio Grande do Norte hoje tem 2 ministros no governo, e eu acredito até que é algo do ponto de vista histórico inédito.
Então, de ter dois ministros de uma só vez. Então, eu acredito que esse fato nos capitaliza a ter e a buscar importantes obras, como, por exemplo, a duplicação da BR-304, que nós aqui de Mossoró temos um interesse direto. A cidade de Mossoró será a cidade mais beneficiada em todo o estado com a duplicação. Mas é claro que as cidades que ficam, por exemplo, depois de Mossoró, descendo para o alto oeste do estado, terão um incremento de benefício ainda maior do que Mossoró. Então, eu acredito que hoje nós estamos com a necessidade de discutir projetos. E eu quero dizer que eu me proponho a isso. O senhor acha que o governo também devia ter iniciativa de fazer, de liderar esse movimento? E aí, também já vou para encerrar, ter duas perguntas, já fiz três depois dele, mas essa, de minha parte, vai ser a última mesmo. O senhor acha que a governadora devia ter iniciativa de liderar esse movimento e, ao mesmo tempo, os prefeitos dos outros grandes municípios também deviam participar do que o senhor está defendendo aí, dessa, digamos, mobilização em torno de grandes projetos para o Estado? Olha, acredito muito nisso. Inclusive eu estou à disposição. E falta isso, mais do que isso, falta isso. O governo do Estado, a governadora, pode iniciar esse processo. Algum ministro, ou os dois ministros, podem iniciar esse processo, certo? De um levante da classe política do Estado, para que nós tenhamos o fortalecimento do Rio Grande do Norte. E eu quero dizer que eu faço política por vocação. Eu faço política porque eu acredito que é pela política que a gente muda os destinos do nosso povo, os destinos da nossa nação. Então, eu, independente de partido, independente de alinhamento ideológico, partidário, político, estou à disposição para que seja a governadora ou algum ministro ou alguém da bancada federal faça esse levante em torno de um projeto de Estado. Eu quero somar, até porque estarei governando a segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Norte a partir de janeiro. Então, nós temos 40 dias para governar, para iniciar o processo de gestão da segunda maior cidade do estado. Como eu falei, necessita de projetos que como eu coloquei aqui, a duplicação da BR-304, que não é um projeto de uma cidade, é um projeto de estado, e vai beneficiar todo o estado do Rio Grande do Norte. Ok. Perfeito. O senhor teria alguma coisa a acrescentar que a gente não perguntou, que o senhor acha interessante registrar? Olha, eu quero aqui dizer, primeiramente, que há um sentimento hoje na cidade de Mossoró de muita felicidade com o projeto vencedor no domingo. A cidade de Mossoró comemora essa vitória. E eu, disputando a minha primeira campanha majoritária e sendo eleito prefeito da minha cidade, tenho um profundo orgulho de ter sido escolhido pela população moçoroense para encerrar o ciclo de uma oligarquia e para iniciar um ciclo onde o povo terá uma participação direta na prefeitura de Mossoró. É um momento desafiador para a nossa cidade, é um momento desafiador, claro, para a minha carreira política, mas, acima de tudo, será um momento de muito trabalho, de muita intensidade, e há dentro de mim muita motivação para trabalhar e para unir forças. Esse momento nós deixamos de lado todas as questões políticas, partidárias, e o meu foco é fazer uma grande gestão. O meu foco é fazer um grande mandato. E, para isso, nós vamos buscar a bancada federal, o governo do Estado, os ministros, o governo federal, a Assembleia Legislativa, para que nós tenhamos a possibilidade de fazer uma grande gestão na cidade de Mossoró e beneficiar uma população de mais de 300 mil habitantes, mas que, ao mesmo tempo, teremos um benefício direto para uma população de praticamente 1 milhão de habitantes, que é toda a região oeste, região do Vale do Açu, parte do Seridó, região central, que procura na cidade de Mossoró atendimento de saúde, procura na cidade de Mossoró, e é uma referência para o comércio, para a indústria, para o emprego, para a construção civil, e para a cultura, e para diferentes áreas
do nosso dia a dia. Então, é um momento de felicidade, de comemoração do povo, e nós, claro, já estamos buscando trabalhar bastante nesse processo de transição e, claro, na formação da nossa equipe de gestão. Ok. Muito obrigado. Boa sorte na gestão aí do mandato. Espero que seja um sucesso aí para o senhor. Um abraço. Obrigado.